A Bíblia não consiste apenas em letras impressas em tinta preta sobre um papel branco. É mais que isso. As palavras impressas nela não são meras palavras, são a palavra de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Portanto, o Espírito Santo pode criar em nós uma sensibilidade espiritual, de forma que sejamos capazes de entender a palavra de Deus numa nova dimensão, numa dimensão muito maior. Paulo salienta também este ponto. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século a conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo enfatiza também a importância de se procurar entender a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo que recebemos pela oração. Diz ele: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A razão por que o mundo não compreende a palavra de Deus, apesar de toda a sua sabedoria natural, é que a palavra de Deus se situa numa dimensão superior ao conhecimento e sabedoria naturais. Ela contém uma dimensão espiritual que não pode ser entendida sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e irmãs, sempre que pego a Bíblia, o mais precioso bem material que tenho, oro ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, abre meus olhos para que possa ver a verdade de Deus em tua santa palavra. E como é maravilhoso estudar a palavra de Deus depois de orar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, escreveu Paulo aos Romanos. Deus aumenta a nossa fé na medida em que cultivamos o ouvir, ou a sensibilidade espiritual. Adquirimos sensibilidade espiritual estudando a palavra de Deus em espírito de oração. Nossa dependência de Deus aumenta nossa sensibilidade espiritual. Já aprendi que quando confio inteiramente no Senhor, Ele me orienta e me dá compreensão espiritual. Muitas vezes, para isso, precisamos de uma grande ousadia espiritual. E, no entanto, depois de orar, quando dou um passo à frente, pela fé, adquiro mais sensibilidade espiritual. E tendo os sentidos espirituais aguçados, eu posso entender melhor o alimento sólido
da palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. O escritor da carta aos Hebreus está simplesmente expondo quais são as qualificações necessárias a um crente, para que ele possa comer o alimento sólido das Escrituras. Aqueles que já adquiriram sensibilidade espiritual, usando o discernimento que já possuem, podem ingerir o alimento sólido. Mas os que ainda não desenvolveram sua sensibilidade espiritual podem ingerir apenas o leite da palavra de Deus. Certa noite, durante o culto devocional de nossa família, um de meus filhos disse uma coisa que revelou como é importante dependermos totalmente do Espírito Santo. Meu filho mais velho disse o seguinte a Grace, minha esposa: Mamãe, eu não vou ficar orando tanto tempo como o papai. Eu sou jovem e tenho confiança em mim. Não preciso orar tanto quanto ele ora, porque teria que pedir tudo a Deus. Muita coisa posso fazer eu mesmo, sozinho. Enquanto ouvia aquelas palavras, senti meu coração tomado por uma grande compaixão para com meu filho adolescente. Então respondi com muita sinceridade: disse, você e seus irmãos olhem para o papai e escutem com muita atenção. Todo mundo aqui na Coreia conhece seu pai, não é verdade? É, responderam eles. O pai de vocês hoje é o pastor da maior igreja do mundo, não é? É sim, disseram eles. Então olhem para mim. Há algum tempo estava sofrendo de tuberculose e quase à morte. Não havia nenhum médico que conseguisse curar-me. Além disso, o pai de vocês era muito pobre e não tinha meios de ir para um hospital para se tratar. Parei de estudar após o primeiro ano do colegial. Não possuo uma elevada posição social, não tenho antepassados famosos e, como pessoa, não tenho nada de que me gabar. Não tenho nada de natural para que vocês possam se gabar de seu pai. Ele não tem dinheiro, nem posição, nem instrução superior. E, no entanto, eu tenho sempre confiado inteiramente no Senhor. E vejam o que ele fez por mim. Sabem o segredo do meu sucesso? Eu abri meu coração para o Senhor, confiei inteiramente nele. E com o auxílio de Deus, me eduquei. Li todos os livros que vieram às minhas mãos. Estudei muito, orando o tempo todo. Hoje, pela graça de Deus, sou o que sou. Filhos, se vocês confiarem apenas em sua própria força, em seus estudos e conhecimento natural, ficarão atolados na lama deste mundo. Não sejam ignorantes, aprendam a depender sempre de Deus, como eu faço. Depois de dizer isso a meus filhos, tive certeza de que não apenas tinham ouvido, mas também tinham compreendido as implicações do que eu estava dizendo. Depois que entenderam como é importante termos uma total e completa dependência de Deus, a atitude deles mudou muito, tanto quanto a expressão de seu semblante. Pela oração,
eu não apenas me torno mais sensível à palavra de Deus, mas também aprendo a discernir melhor a presença do Senhor. Há momentos quando estou em oração e comunhão com Deus, em que a presença dele é tão real que tenho a sensação de que ele está ali, pertinho, e posso até tocar nele. E após passar algum tempo em companhia com o meu amado Senhor, sinto-me tão revigorado. Se uma pessoa não goza desse tipo de comunhão com Deus em oração, a vida cristã pode tornar-se muito cansativa e rotineira, principalmente se ela está no ministério pastoral. Se você ainda não experimenta regularmente esta comunhão, está na hora de começar agora. Pegue agora a sua Bíblia, a palavra de Deus, e comece pedindo ao Espírito Santo que faça que a presença de Cristo torne-se bem real para você. Peça-lhe que lhe dê uma nova compreensão de sua palavra. Peça-lhe que o coloque numa nova dimensão de comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ter uma sensibilidade espiritual para a glória e honra do Senhor. Deus te abençoe mais uma vez, você que ouviu essa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Ative também o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo, esta palavra, com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!